Boa tarde a todos. Vamos iniciar e continuar com as palestras de excelências, a conexão com os professores de excelências, amigos, parceiros da conexão. Hoje vamos assistir à tarde a palestra do Dr. Professor Ricardo Abreu Teixeira, falando sobre a UCLA OT-Base em zircônio para conemorse, simplificando os casos clínicos com qualidade. Professor, bem-vindo e boa aula. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela presença dos que estão aqui. Hoje eu vou conversar um pouco daquilo que tem ajudado muito na minha clínica do dia a dia, né? Eu sou essencialmente clínico, protesista, trabalho basicamente com prótese dentária já há bastante tempo. A gente vai conversar um pouquinho sobre uma evolução interessante que tem sido proporcionado, né, principalmente por essa onda da digitalização e a conexão como uma empresa, né, que tem participado tanto dessas mudanças que a odontologia vem sofrendo. Perdeu aqui a conexão. Bom, primeiro me apresentar, meu nome é Ricardo Abreu. Eu sou protesista, eu não trabalho na implantodontia na área da prótese, eu não faço cirurgia. A minha formação sempre foi na área de prótese dentária, né? Na parte da docência tenho trabalhado principalmente em cursos de pós-graduação, ligado à faculdade, no qual eu leciono, nível de especialização e mestrado, mas a maior parte da minha vivência, né, do dia a dia, da minha carga horária, de onde vem dali o meu sustento, realmente na clínica privada. É ali atendendo pacientes onde eu faço o meu dia a dia. Então a maior parte da minha vida realmente vem da clínica privada. Por que isso é importante? Por que eu considero isso importante? Porque muito do que a gente conversa aqui, muito dos espectadores são clínicos. Então eu acho que o foco de uma boa conversa, né, num ambiente desse, sempre é um ambiente clínico. Quando a gente fala em ambiente clínico, em prótese dentária, prótese sobre implante, né, não tem como a gente não lembrar desse rapaz ali, que é o implante HE, né, onde basicamente toda a implantodontia que a gente conhece hoje originou. E que funcionou muito bem. Ele é um implante hoje, né, que tem características mecânicas ali desatualizados em relação ao que a gente entende hoje de encaixe protético, mas ele é um implante que funcionou muito bem. E funciona muito bem até hoje com os casos que estão, né, bem confeccionados e bem indicados. E esse é um deles. Um caso na região anterior de incisivo lateral e que funciona muito bem as reabilitações, principalmente para um componente que a gente tinha à época e que vem, né, acompanhando ali a implantodontia, que é um componente chamado UCLA. Ele é um componente que, quando ele é o definitivo, normalmente ele é um componente calcinável para fazer uma base metálica, para ser aplicado uma porcelana, mas a principal característica dele é que ele encaixe diretamente na plataforma do implante, diretamente no espelho do implante. E isso, como eu disse, funcionou bem para reabilitar os casos anteriores, quando a gente tinha os implantes hexágono externo. Uma vez que a gente começa a trabalhar com outro sistema de encaixe de implantes, que é o que a gente hoje trabalha na grande maioria dos casos, que são os implantes com encaixe friccional, né, conhecido como Morse ou cone Morse, esses implantes eles têm algumas características, algumas particularidades que mudam um pouco a filosofia de tratamento que a gente tinha quando a gente trabalhava com os implantes hexágono externo. Isso vem, primeiro, por causa do encaixe friccional, que leva, normalmente, a uma plataforma de emergência mais estreita, que é o que a gente chama de plataforma switching, e uma outra característica que fez com que esses implantes tivessem um sucesso clínico maior em longo prazo, que é essa preservação, né, desse osso que a gente tem na porção cervical do implante, e isso é conseguido deixando esse implante levemente mais intraósseo, ali em torno de 2 a 3 milímetros intraósseo.
Então, é uma característica de sucesso desse implante que esse tipo de plataforma permite e que para que a gente consiga atingir isso, a gente precisa deixar esse implante mais intraósseo. Isso é que talvez tenha sido a principal, uma das principais mudanças em região anterior, em região estética, que faz com que a gente precise ter uma pequena mudança no nosso conceito de reabilitação desses implantes que estão mais enterrados. Que tipo de peça a gente vai trabalhar para que a gente consiga manter ou preservar esse osso que é formado na região cervical, a plataforma do implante, e que é tão importante para sustentar aqui um tecido gengival estético e agradável e que isso se permaneça por muito tempo. Então, diferente dos implantes tipo HE, onde a gente tinha essa união da plataforma do implante à coroa protética, ou à prótese, mais próximo, hoje a gente tem isso mais distante. E é numa região crítica, onde a gente precisa preservar essa estrutura. Então, a gente precisa fazer uma ligação entre a nossa prótese, entre o nosso implante e a nossa prótese, de forma que a gente consiga preservar isso. Como que a gente pode fazer isso com mais segurança? Bom, é claro que o componente tipo UCLA, que a gente tinha lá no HE, ele também acompanhou os implantes Cone-Morse. Mas ele não se perpetua como o componente de escolha. Porque eu tenho um tecido aqui bastante suscetível a trauma ou a microtraumas, e o UCLA ele é uma característica de um pilar que é ligado diretamente ao implante. Então, quando ele faz essa ligação com a coroa protética, e a gente precisa remover essa coroa protética, seja na construção da coroa ou na manutenção dessa coroa, a gente, inevitavelmente, ao remover o UCLA, vai remover toda a porção da parte protética que está em contato com essa área, que é uma área tão crítica. A gente acaba que causa microtraumas nessa região e, obviamente, esses microtraumas podem levar à perda dessa estrutura, que é uma estrutura tão importante. Daí, nesses casos, sugere-se que coloque um pilar intermediário e esse pilar intermediário tenha uma porção mucosa ou transmucosa, que essa porção não seja mais removida. Ou seja, a gente fica com duas plataformas, a plataforma do implante, que é a região crítica, e a plataforma protética numa região não crítica, que é o que a gente vê aqui, a plataforma protética e a plataforma do implante. E nesse espaço crítico, um pilar protético que a gente não mexe mais. Então, e é de um material normalmente biocompatível, um pilar em titânio, que vai preservar essa estrutura. E isso funciona bem principalmente para dentes posteriores. O problema é, quando a gente tem dentes anteriores, a gente tem essa região de cíngulo, onde a maioria dos pilares que são desenvolvidos, eles vão ter um encaixe cônico relativamente alto. E esse encaixe cônico relativamente alto vai impedir que a gente consiga fazer uma prótese parafusada, porque a gente tem região de cíngulo. Qual que é a manobra que se faz? Tem-se diminuído o espaço de transmucoso para poder caber essa estrutura dentro da coroa protética. Ou seja, a gente começa a invadir a nossa área crítica, que a gente não pode fazer isso. Então, em dentes anteriores, os pilares cônicos não têm sido utilizados, porque a gente não tem espaço dentro da prótese para fazer uma prótese parafusada. Daí, a tentativa evolui-se para um pilar que ele tem uma altura, mas que são os conhecidos munhões, munhão universal, universal modular digital, da conexão, mas todos eles têm a mesma característica, que para que ele caiba dentro da prótese, ele tem que encaixar na posição de maior volume da prótese, o que leva esses pilares a ser pilares para as próteses cimentadas em região anterior. Então, para a gente poder manter o transmucoso e conseguir ter o encaixe protético, a gente precisou daí transformar os dentes anteriores em dentes cimentados. Que eu não concordo também que essa seja a melhor solução. Em dentes anteriores, principalmente, a minha escolha seria para a prótese parafusada, exatamente pela reversibilidade
que a implantodontia permitiu para a gente, protesista, que a gente não tinha antes da implantodontia. Todas as nossas próteses fixas sobre dentes, elas são próteses que a gente não consegue ter a manutenção que a gente consegue com prótese sobre implante. Então, parafusar as próteses parece ser uma ideia interessante. Daí é onde vem a peça que eu quero conversar hoje, que é um pilar transmucoso, né? Ele permite que tenha a preservação daquela estrutura, mas é um pilar que a gente chama de flat. Ele não tem aquela parte cônica que impede a gente, muitas vezes, de fazer uma prótese parafusada em região anterior. Então, é exatamente isso que eu quero conversar um pouco, que é sobre esse pilar que a Conexão lançou, né, recentemente, e aí, aparentemente, ele parece ser uma opção interessante quando a gente trabalha principalmente em dentes anteriores. Bom, esse pilar aqui na Conexão, ele se chama Perio One Base, ou Perio Base, nome mais fácil, e ele origina de uma ideia, né, da implantodontia, exatamente de esses implantes mais enterrados lá e mantendo essa região crítica, de um conceito que chama One Abutment, One Time, ou One Abutment at One Time, que é a ideia de colocar um pilar nessa região crítica e não mais mexer, ou mexer o mínimo possível para preservar essas estruturas. Esse pilar, eu gosto de pensar nele, na verdade, não como um pilar, e sim como uma extensão da plataforma do implante. Então, esquece que isso é pilar. A gente vai pegar o nosso implante, colocar ele numa região intraóssea, e a região de transmucoso, a gente vai estender individualizadamente, né, porque ele tem essa altura de transmucoso diferente, a gente vai estender a plataforma do nosso implante para uma posição de melhor acesso. A gente preserva as estruturas críticas que ficam nessa região e consegue ter um acesso ao pilar para a construção da nossa prótese com uma facilidade muito maior. Quem não já fez um caso de uma coroa sobre implante, onde o implante esteja na posição ideal, ali bem enterrado, um implante cônio-morse, enterrado ali no intraósseo, e toda vez que a gente tira aquele pilar protético, que vai colocar um trance, ou vai colocar um outro pilar, o desconforto que é o paciente, né? Aquilo dói bastante, a gente tem que ir devagarinho. Ou seja, a ideia desse pilar também resolve esse desconforto ao paciente, porque a gente vai trabalhar sempre de uma nova plataforma, que é uma plataforma que vai estar ali mais superficial, deixando tudo bem mais confortável. Eu gosto de comparar essa ideia com a ideia dos implantes tissue level, bem caracterizado pelos implantes Straumann. Lá no início mesmo da implantodontia da Straumann, ela já tinha esse implante tissue level, onde a gente tem a parte que fica ao nível ósseo e a parte que fica transmucoso. A ideia que eu tenho desse pilar é a mesma. A gente tem a parte óssea e a parte transmucosa. A vantagem de quem já usou aquele implante é que você nunca sabe onde que a sua mucosa vai parar. Aqui não. Aqui a gente tem a possibilidade ou a facilidade de trabalhar na altura dessa mucosa no momento que a gente desejar. É claro que a gente vai estar transformando não a plataforma de implante, a plataforma de implante se mantém ali naquela região crítica como uma plataforma cônica friccional, a plataforma protética que a gente passa para uma plataforma flat com um encaixe hexagonal externo. E daí, obviamente, vai todas aquelas características dos encaixes hexagonais externos. Esse extensor de plataforma, né, pilar extensor de plataforma, ele vem em diferentes alturas de transmucoso, que é isso que eu estava falando agora há pouco, assim como ele vem com uma característica de pilares, aí sim, protéticos, né, o que vai encaixado sobre ele, para que a gente daí consiga construir o nosso dente, desde transfers, úclas, bom, daí vai. Então, a imagem clínica que a gente vai ver, ou que a gente deve ver desse tipo de pilar, é algo parecido com isso, tá bom? Um acesso a um pilar muito próximo daquela margem gengival, que vai gerar um desconforto zero para o nosso paciente e vai permitir que o nosso implante esteja protegido, né, a parte crítica do nosso implante esteja protegido. Então, ele vai dar um conforto de trabalho para a gente e para os pacientes e protege aquela
região crítica. Esse perfil de pilar, eu tenho usado ele para regiões anteriores, não uso para a região posterior. Como eu disse, ele é um pilar que tem uma superfície flat com o hexágono externo. Então, há uma tendência de uma fragilidade nesse encaixe protético. Não no encaixe do implante, mas sim no encaixe protético. Então, sobrecarregar esse encaixe pode, na minha opinião, é um pilar relativamente novo, ele pode levar a alguns insucessos protéticos. Então, a indicação que eu dou para esses pilares hoje, né, obviamente, a gente precisa trabalhar um pouco mais, mas seria para a região anterior. Na região anterior, eu trabalho mais frequentemente com a parte digital, então eu utilizo um scanner intraoral. Então, esses são os componentes que eu normalmente utilizo para esse tipo de pilar. Ele tem uma tampa de proteção, que é como se fosse um cicatrizador, porque indica-se a instalação desse pilar no momento da instalação do implante. Então, já seleciona e já instala. Se a sua ideia é instalar o implante e já deixar o cicatrizador, não deixe o cicatrizador, põe o pilar e põe o cicatrizador do pilar. Se for fazer o carregamento imediato ou uma provisionalização, daí existe um UCLA convencional em titânio para fazer aquele provisório. Ou, para trabalhar em definitivos e ou provisórios, daí o transfer ou os pilares de escaneamento. Tem um pilar de escaneamento para trabalhar com sistemas laboratoriais, fresadores, etc., e um pilar digital para trabalhar com os sistemas chairside, mais conhecido ali pelo sistema CEREC. Né? E lembrando que são casos mais indicados no momento, na minha opinião, para reabilitações anteriores. Então, nós trabalhamos com os pilares digitais, isso não necessariamente obriga que o dentista tenha que ter um scanner intraoral ou um scanner de bancada. Ele pode moldar o pilar, existem os transfers de moldagem desse pilar, tanto de moldeira fechada quanto moldeira aberta, mas ele vai ser trabalhado, se você trabalhar com o laboratório, ele vai ser trabalhado de forma digital lá no seu laboratório. Então, seu laboratório precisa ter equipamentos digitais, mesmo que você não tenha. Então, se você não tem scanner intraoral, você vai moldar o pilar convencional. No laboratório, ele vai ter um scanner para escanear, para trabalhar ali nas fresadoras laboratoriais. Normalmente são para os sistemas Exocad, TreeShape, Dental Wings, quem usa esses sistemas, né, em fresadoras laboratoriais, vai utilizar esse scanner. Quem trabalha com o sistema Sirona, né, CEREC, etc., vai trabalhar com um pilar chamado T-Base. Sobre o T-Base tem um gig de escaneamento que vai daí especificamente para o sistema Sirona. Então, digitalmente, a gente tem duas opções: o sistema Sirona e o sistema restante. Especificamente nesse caso, que eu vou mostrar, né, nessa modificação que eu quero mostrar, é para um sistema Sirona, né, para quem trabalha com um sistema mais conhecido como chairside. Né, chairside ou todo aquele fluxo feito ao lado da cadeira. Particularmente no sistema Sirona, a gente precisa dessa peça específica, que chama T-Base, porque esse T-Base ele vai encaixar especificamente em um bloco perfurado do sistema Sirona, da fresadora Sirona, para que o dente seja fresado ao redor desse orifício que encaixa nesse componente chamado T-Base. Bom, mas qual que é o outro problema que a gente tem quando a gente usa um T-Base? Aí é um problema estético. O T-Base ele é um componente metálico em titânio. E a gente está trabalhando num dente anterior que normalmente tem pouca estrutura, né, para mascarar a cor acinzentada ou a cor metálica desse componente T-Base. É um fluxo magnífico, mas infelizmente em dente anterior, muitas vezes ele vai deixar transparecer essa cor acinzentada do metal, o que é desagradável, obviamente. Então, eu, apesar de ser usuário e possuir o sistema Sirona, nesse tipo de pilar, nesse tipo de componente,
eu vinha, até o momento, utilizando as fresadoras laboratoriais, com aquele outro jig de escaneamento, porque ele fresava em zircônia uma coroa já para encaixar no Periobase, mas que ela vinha toda em zircônia. Então, apesar de eu ter esse sistema, eu não estava usando o fluxo da Sirona por causa desse acinzentamento, devido a esse acinzentamento. Mais recentemente, daí conversando com o pessoal da Conexão, foi desenvolvido daí um T-Base para encaixar nesse Periobase que é em zircônia. Aí muda tudo. A gente tem um fluxo relativamente simples de ser utilizado, com um resultado biológico excepcional, proporcionado por esse pilar que é o Periobase, e dentro de uma possibilidade estética magnífica, que é uma coroa realmente, completamente metal free, confeccionada chairside, dentro do próprio consultório, mesmo que seja numa única sessão. Então, o que nós temos? Né? A gente tem aquele bloquinho lá, que é um bloquinho de IMEX, que vai dentro da fresadora, e essa é uma coifa, que o T-Base nada mais é do que uma coifa, que vai encaixar no bloco, que será fresado, e essa parte interna vai encaixar no nosso pilar Periobase. Por que a gente não pode ter isso diretamente ao implante? Porque a gente não tem, normalmente, componentes em zircônia dentro do cone do implante. O cone Morse, esse encaixe friccional, ele pede um encaixe metal-metal. No nosso pilar, a gente tem o pilar encaixe metal-metal com o implante e zircônia metal na nossa plataforma, lá que é um HE, que isso permite ser feito perfeitamente em zircônia. Então, hoje, a gente consegue ter o nosso caso, né, lá com o nosso pilar mais superficializado, o que permite um acesso bem confortável para a gente e para o paciente. A gente pode encaixar nesse pilar um T-Base, ou seja, esse componente pré-fabricado. Esse a gente compra, quer dizer, ele não existe ainda comercialmente, né, está em fase de desenvolvimento, mas a gente pode comprar, ou muito em breve, deve poder comprar esse pilar em zircônia, e desse pilar em zircônia, confeccionar através de uma fresadora a nossa coroa para encaixar nesse pilar. Então, o que nós temos? A coroa finalizada e esse T-Base sobre um Periobase, e esse T-Base que antes era em metal, hoje ele é em zircônia. A gente consegue ver aqui que se esse componente fosse metálico, esse dente ia estar, pelo menos nessa parte cervical, completamente acinzentado. Então, a gente consegue ter um pilar completamente metal free, com a coifa em zircônia e com um resultado final, né, biológico, mecânico e estético, feito de forma bastante satisfatória, bastante prática. É extremamente prático trabalhar com esse sistema e numa velocidade relativamente confortável ali. Então, esse segundo caso, todos os casos que a gente vê, eles passaram por uma provisionalização, né, para a gente obter um condicionamento gengival. Então, mesmo que seja um caso de chairside, em região anterior, eu sempre recomendo passar pela fase de provisionalização, para que a gente tenha uma referência de gengiva que seja agradável ali, para a gente confeccionar o definitivo. E na construção do definitivo, novamente, o pilar T-Base, daí o jig de escaneamento específico para o sistema Sirona e a coroa finalizada, né, também com aquela coifa, ou aquele T-Base em zircônia. Então, hoje, no meu trabalho do dia a dia, esses são os pilares que eu utilizo. Se for região anterior, Periobase, sempre. Já de preferência, no momento cirúrgico, já instalar o Periobase. Se não for carregamento imediato, colocar ali o cicatrizador ou a tampa de proteção do Periobase. Se for de carregamento imediato, provisionalização. Então, hoje, todas as reabilitações anteriores, Periobase, isso unitários.
Posteriores, T-Base. Como eu disse, eu não estou usando o Periobase para dentes posteriores, talvez ainda, não sei. Precisa de mais evolução. Então, dentes posteriores, utiliza-se T-Base, até porque os implantes posteriores, normalmente, eles não ficam tão enterrados quanto os anteriores. E se for prótese múltipla, daí os micro-unit, famoso micro-unit, né, que, na minha opinião, ainda vão durar aí por muito e muito tempo para próteses múltiplas. Então, basicamente, esses são os pilares que eu tenho no consultório. A gente diminui aquela quantidade, aquela amostragem de pilares que a gente tem para uma quantidade de pilares bastante reduzida. Isso agiliza os nossos casos, diminui significativamente, né, o investimento que a gente precisa ter de estoque e agiliza os nossos casos. Então, isso que a gente tem resolve, muito provavelmente, 90% dos casos a gente resolve com esses pilares. Os outros 10%, infelizmente, a gente precisa de alternativas que muitas vezes nem são alternativas, né, convencionais. Na verdade, eu queria agradecer enormemente a Conexão por dois motivos. Primeiro, por ter aberto esse espaço para eu poder compartilhar um pouco, né, do que é a minha vivência clínica. Como eu disse, eu só trabalho com prótese, faço prótese clínica em consultório. Antes disso, eu estava fazendo a pós-graduação. Então, desde 2004, né, dali já vão praticamente 18 anos trabalhando só com prótese. Eu não faço, desde 2004, outro procedimento que não seja prótese dentária. Grande maioria dos meus procedimentos de prótese dentária são próteses fixas sobre dente ou sobre implante. Então, eu trabalho, né, bastante e há muito tempo só com prótese dentária. E eu cheguei hoje a um nível, né, de atendimento clínico das próteses sobre implante que se resume basicamente a esses pilares. E consegue resolver praticamente todos ou quase todos os nossos casos de reabilitação protética com um grau de confiabilidade, né, e satisfação bastante alto. Então, gostaria de agradecer a Conexão por ter aberto esse espaço e gostaria de agradecer a Conexão pela parceria também, né? Esse pilar em zircônia, né, esse T-Base em zircônia, é algo que eu já vinha procurando há muito tempo, mas, infelizmente, ele só é possível de ser construído para implantes HE. Os implantes HE praticamente já estão em desuso, então era uma ideia que, na minha cabeça, ela nunca ia sair da minha cabeça, né, ou do papel. E foi possível ser feito, porque hoje a gente tem esse pilar flat, que permite com que a gente tenha um componente de zircônia, né, um T-Base, que encaixe nele. E isso facilitou muito a vida clínica, principalmente daqueles que utilizam o fluxo digital, ou o sistema da Sirona, que, sem dúvida, vai abranger cada vez mais a odontologia clínica. Então, agradecer novamente a Conexão por poder permitir com que sugestões, né, que venham da vida clínica possam se tornar realidade. Agradecer também a presença de todos, né, nesses 30 minutos. Não sei se a gente tem tempo, mas podem ficar à vontade se tiver alguma dúvida. Se não tiver, porque tem outras palestras, a gente pode conversar aqui em separado ou, né, via contato aí, como vocês acharem que seja melhor, tá bom? Então, muito obrigado. Vamos agradecer ao Dr. Ricardo Abreu por ter compartilhado a experiência dele. A Conexão agradece muito esse excelente professor e espero que cada vez a Conexão ajude a evoluir mais o trabalho do nosso dia a dia. Espero que tenha ajudado muito vocês. Uma salva de palmas, por favor, para o professor. Muito obrigado. Obrigado, professor.